A faxineira negra enfrenta o milionário no tribunal e revela um segredo chocante. Tânia estava nervosa. O tribunal a aguardava, mas em sua mente, esse espaço era moldado por lembranças profundas e um misto de emoções avassaladoras. Seu coração batia descompassado ao pensar no milionário que a demitira sem motivos, como se ela fosse apenas mais um objeto descartável, uma sombra em seu mundo de luxo. Ele a olhou por cima do ombro, como se seu trabalho não valesse nada. Ou a injustiça a consumia. Enquanto aguardava a chamada de seu nome, Tânia lembrava das histórias que sua avó lhe contava ao pé da lareira. Contos de ancestrais que lutaram e venceram batalhas, que enfrentaram tempestades e preconceitos. Nós somos filhos da resistência, dizia a avó, fazendo Tânia acreditar que ela também carregava um legado poderoso dentro de si. Nesse dia, contudo, a esperança era algo distante, quase um eco em um túnel sem fim. Os murmúrios na sala do tribunal cresciam, olhares curiosos se cruzavam, ansiosos por saber como uma faxineira se atreveria a encarar um gigante como aquele. Ele era um homem alto, bem vestido, com uma postura que exalava confiança e, ao mesmo tempo, medo. Tânia pôde ver em seus olhos um traço de vulnerabilidade, algo que não esperava. Afinal, quem era ele além do milionário que a despachou sem pensar duas vezes? No meio da audiência, um choque atravessou seu corpo. Alguém na plateia murmurou algo que fez seu estômago revirar. Você sabia que ela é parente do antigo sócio dele? As palavras flutuaram como uma neblina, envolvendo Tânia em uma confusão de sentimentos. Um segredo? Uma revelação sobre seus ancestrais ligados a uma herança perdida? Sempre escutou histórias de famílias ricas, mas nunca imaginou que a sua pudesse estar entrelaçada. A tensão aumentava. Tânia sentiu um nó na garganta, uma mistura de raiva e medo. Revelar aquilo seria perigoso, mas manter em silêncio poderia custar sua própria liberdade. Ao olhar para o juiz, vendo seu semblante impassível, a pressão parecia quase física. O ar estava pesado, e ela podia ouvir seu coração batendo como um tambor na quietude tensa. Com a prova em mãos, a sala encheu-se de um silêncio de expectativa. O olhar do milionário a atravessava como um raio, e um turbilhão de dúvidas surgia em sua cabeça. Expor a verdade seria um ato de coragem ou uma armadilha pesada demais para carregar. O futuro dela dependia daquela decisão. Seria o preço da justiça mais alto do que a liberdade que tanto almejava? E assim, no auge da tensão, Tânia hesitou. O que fazer? As mãos tremiam, o coração palpitava, e a sala cheia de olhos a observava. Um grito silencioso ecoava na sua mente enquanto a verdade ainda pairava no ar, prestes a se revelar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O estômago de Tânia virou com a revelação sobre sua ancestralidade. A sala estava em silêncio absoluto. O olhar do milionário era uma mistura de incredulidade e raiva. Ela podia sentir todos os olhares da plateia pesando sobre seus ombros, como se estivesse carregando o mundo. A pressão era insuportável. E se aquela revelação, em vez de ajudá-la, a enfraquecesse? Antes que pudesse processar suas emoções, um movimento na parte de trás da sala chamou sua atenção. Uma mulher, bem vestida e com cabelo bem arrumado, começou a avançar pelo corredor do tribunal.
Seu semblante era sério, e o que parecia ser uma pasta de documentos em sua mão estava prestes a se tornar o centro das atenções. Assim que a mulher se aproximou do juiz, os murmúrios cresceram novamente, como um zumbido perturbador. Senhor juiz, ela começou, sua voz firme se elevando acima do burburinho, eu sou Ana, e estou aqui para fazer uma declaração que mudará tudo o que você pensa sobre este caso. O coração de Tânia disparou. O que aquela mulher sabia? A curiosidade da audiência estava agora totalmente voltada para Ana e possivelmente para o que ela carregava. Essa mulher, disse Ana, apontando para Tânia, não é apenas uma faxineira comum. Ela é herdeira de uma fortuna que foi escondida há anos. O impacto das palavras fez com que o ar na sala se tornasse espesso. As reações foram instantâneas. Alguns espectadores soltaram comentários surpresos. Outros balançaram a cabeça em descrença. Tânia ficou paralisada. Ana continuou. A fortuna pertence à família de Tânia, que foi dilapidada por seu antigo sócio. O mesmo que demitiu ela. Tânia mal conseguia respirar. O milionário parecia ter perdido a cor. O que significava tudo isso? Um legado perdido. Uma identidade esquecida. Ela olhou novamente para o rosto do milionário e viu o pânico se espalhando como uma sombra. Ele não era apenas um homem de negócios agora. Ele era alguém que possivelmente estava em perigo. O juiz, claramente atordoado, pediu calma. Por favor, todos se acalmem. Isso precisará ser verificado. Mas a sala já estava em tumulto. Alguém gritou, isso é uma loucura, enquanto outros cochichavam, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia não ter começo nem fim. Tânia sentia vertigem. Como era possível que toda a sua vida tivesse mudado em segundos? Seu passado, que sempre pareceu tão distante e irrelevante, agora estava à sua porta. Mas havia algo mais. Uma pontada de dor. Sua avó sempre falava sobre um tesouro perdido, mas Tânia nunca pensou que pudesse ser real. Mas então, enquanto todos discutiam, outra pessoa estava se aproximando. Um homem de aparência nervosa atravessou a sala. Sua expressão de desespero chamava a atenção. Ele parecia saber mais do que estava disposto a revelar. Tânia reconheceu o olhar dele. Era um ex-colega de trabalho, alguém que também conhecia as histórias da sua família, alguém que poderia ter certezas sobre o que ocorria. Ele parou diante de Tânia, ofegante. Tânia, você não pode deixar isso acontecer. Há muito em jogo. E você pode não ser a única pessoa envolvida. Eles estão vindo atrás de você. Aquelas palavras cortaram fundo. Tânia sentia seu mundo desmoronando. Não era apenas uma batalha por justiça. Agora, tratava-se de um legado, de heranças escondidas e ameaças ocultas. O peso do passado e as sombras do presente estavam prestes a colidir de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. E, numa fração de segundos, o que ela pensou que era sua luta sozinha se transformou em uma guerra. Ela olhou de novo para o juiz, para o milionário e, finalmente, para o homem nervoso. O futuro, que um momento antes parecia uma linha reta, agora era um labirinto. Qual seria o próximo passo? O quê? Mas ela ainda não sabia. O homem nervoso ficou parado diante de Tânia, a urgência em seus olhos a levando a acreditar que a verdade estava mais perto do que imaginava. Tânia, você não pode deixar isso acontecer. Há muito em jogo. E você pode não ser a única pessoa envolvida. Eles estão vindo atrás de você. Ele parecia sufocado, como se o ar simplesmente tivesse desaparecido da sala. Sua mão tremia, e sua voz estava quase quebrando. Tânia sentiu o sangue gelar. O que você quer dizer com isso? Perguntou, sua voz baixa, mas intensa. O murmúrio da plateia desapareceu, como se todos estivessem esperando a resposta. O homem olhou para ela.
seus olhos traidores refletindo um conhecimento que ele hesitava em compartilhar. Eu sabia sobre o antigo sócio dele, e sabia que você é parte de uma história maior do que todos pensam. A sala estava em um silêncio expectante. O juiz, balançando a cabeça em confusão, tentou voltar ao controle da audiência, mas Tânia estava apenas focada no homem. O que você quer dizer? O que mais está escondido? Nesse momento, enquanto todos a observavam, o olhar do milionário se tornou mais intenso, quase ameaçador. Ele estava começando a se agitar na cadeira, sua expressão se contorcendo em algo mais do que apenas raiva. É um misto de medo e reconhecimento. A tensão na sala parecia palpável. Tem que haver algo que você ainda não entendeu, Tânia, disse ele com um tom entre desespero e raiva. As famílias estão interligadas de uma maneira que vai muito além do que você imagina. Não é apenas sobre você ou sobre a herança. Ele hesitou. Tânia viu o pânico aumentar em seu olhar. É sobre o que eles estão dispostos a fazer para manter isso em segredo. Quem são eles? Tânia perguntou, agora com uma mistura de raiva e preocupação. O que você está escondendo? A plateia estava em um estado de agitação. As pessoas cochichando como se estivessem presenciando uma cena de cinema. O clima era tenso, e Tânia poderia sentir suas mãos suando. Antes que ele pudesse responder, uma explosão de gritos irrompeu da parte de trás da sala. A porta do tribunal foi arrombada, e um homem de terno escuro entrou, alucinado. Parada, ninguém se mexa. Sua presença era como um choque elétrico, provocando uma onda de pânico. Não, você não pode fazer isso, gritou o milionário, sua expressão agora revelando um desespero real. O homem do terno avançou, ignorando os pedidos de calma. Tânia ficou paralisada. O que estava acontecendo? O homem do terno estava apontando para ela, com uma determinação cega. Você tem que ir, agora. Eles estão atrás de você. O mundo dela parecia ter girado, fazendo-a sentir-se como se estivesse em um pesadelo. Mas antes que pudesse reagir, o juiz se levantou. Vamos, traga segurança. O tumulto aumentava e o caos reinava. Tânia olhou para o homem nervoso, que estava agora quase em pânico, a verdade pesando sobre ele. Diga-me o que está acontecendo. Nesse momento, algo mudou. Uma mulher apareceu entre a multidão e quando Tânia a viu, seu coração quase parou. Era sua mãe, alguém que havia desaparecido anos atrás, e sua expressão mostrava que ela estava lá por um motivo. Algo estava prestes a se revelar que mudaria tudo para sempre. Tânia, você precisa me ouvir. A sala caiu em um silêncio profundo, enquanto todos os olhares se voltavam para a mulher que Tânia nunca esperou ver novamente. A conexão entre elas parecia vibrar no ar, como um fio prestes a se romper. O passado estava de volta, e agora ele prometia trazer à tona segredos que poderiam destruir tudo o que Tânia pensou que sabia. Tânia, sua mãe começou. A verdade sobre nossa família é mais perigosa do que você imagina. Tânia, sua mãe começou, a voz tremendo. A verdade sobre nossa família é mais perigosa do que você imagina. Ela hesitava, como se cada palavra fosse um peso a mais nos ombros da filha. O murmúrio na sala aumentou. As pessoas trocando olhares, capturadas por um misto de curiosidade e choque. Do que você está falando, mãe? O que você sabe? Tânia sentia o coração acelerar, batendo tão forte que parecia ecoar em toda a sala. O homem nervoso, ainda a seu lado, continuava a olhar para os dois com uma mistura de surpresa e medo. O milionário, que já parecia prestes a perder o controle, agora estava completamente paralisado. Há anos, nossa família guarda um segredo que pode mudar tudo, e não estou falando apenas da herança. A expressão da mãe de Tânia estava carregada de uma tristeza profunda. Seu avô, ele não era apenas um homem simples. Ele fez um pacto que afetou não só a nós, mas a todos que se aproximam de nossa linhagem. Tânia queria desviar o olhar, mas sua mãe a segurou com força, como se quisesse transfundir coragem através do toque.
O antigo sócio dele, esse homem que demitiu você. Ele não apenas destruiu nosso nome, mas também teve envolvimento com pessoas que lidam com coisas que nem conseguimos imaginar. Nesse momento, o homem de terno escuro na porta avançou, sua presença imponente cortando o ar. Você precisa parar de falar, senhora. Ele ordenou, e a sala mergulhou em um silêncio tenso. Tânia olhou para ele, os olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? Ele respirou fundo e, em meio a um suspense, prosseguiu. A verdade que você está prestes a revelar não deve ser ouvida agora. Eles estão mais perto do que você imagina. E essa informação pode te pôr em perigo. O que estava acontecendo? 1 milhão de perguntas batia na mente de Tânia. Quem são eles? A voz dela estava entrecortada. Para sua surpresa, o milionário enfim se ergueu da cadeira. Sua fúria agora mesclada a uma incerteza. Você não sabe, Tânia. Se você expor o que não deve, você se tornará um alvo. Um grito cortou o ar. Uma jovem com o rosto pálido e olhos arregalados emergiu da multidão. Eles estão aqui. Sem aviso, a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de homens como sombras, de terno escuro, começou a entrar. Seus rostos inexpressivos, mas com intenções claramente letais. Tânia sentiu uma onda de pânico percorrer seu corpo. A sala virou um caos. As pessoas começaram a gritar e a se empurrar, tentando encontrar a saída. O juiz, agora visivelmente alarmado, gritava por ordem, mas tudo havia se tornado um turbilhão de corpos e vozes. Precisamos sair daqui! Tânia berrou para sua mãe, agarrando seu braço. O homem nervoso a puxou. Vem, pela sua vida! Mas antes que pudesse se mover, sentiu uma pressão na sua cabeça, como se algo muito profundo tivesse sido ativado. Lembrou das histórias da avó, da resistência, da força, e agora tudo parecia uma grande tapeçaria de segredos entrelaçados. Então, com um grito ensurdecedor, um dos homens atirou para o alto, e o estrondo ecoou como um trovão. Ninguém se mexa. Sua voz era fria, e mesmo sua fúria parecia calculada. O tempo parecia desacelerar. E assim, no meio do caos, a real extensão da verdade começou a se desdobrar. Você não é apenas uma faxineira. A voz do milionário cortou o ar novamente, agora com uma fragilidade que não tinha antes. Você é parte de um jogo que começou décadas atrás. Uma sombra de dúvida flutuou na cabeça de Tânia. O que ela realmente era? O que teria que enfrentar? E, principalmente, até onde estava disposta a ir para descobrir a verdade sobre sua família e a herança que a ligava àquele mundo obscuro. Se você quer saber quem você realmente é, seu olhar fixo na mãe, então é hora de você correr. E com isso, a sala inteira se tornava um campo de batalha, onde cada jornada pela verdade poderia vir acompanhada de consequências devastadoras. Tânia, sua mãe começou, a voz tremendo. A verdade sobre nossa família é mais perigosa do que você imagina. A tensão na sala era palpável. O homem nervoso ao lado de Tânia parecia à beira do colapso. O milionário, que por um momento parecia vulnerável, agora estava desesperado, perdido em seus próprios pensamentos. Do que você está falando, mãe? O que você sabe? Tânia sentiu o coração acelerar, batendo tão forte que parecia ecoar em toda a sala. Todos estavam presos, os olhares fixos. A ansiedade crescia e ela sabia que precisava saber mais. Sua avó sempre falou sobre um tesouro, certo? Uma herança. Mas não se tratava só de dinheiro ou bens materiais. Isso envolve algo muito mais profundo. Algo que eles, os homens que estão vindo, estão dispostos a matar para esconder. A voz da mãe falhou, mas ela continuou. Seu avô fez um pacto, uma aliança que trouxe riqueza, mas também fez com que nossa família se tornasse alvo. Eles querem o que é nosso. Tânia sentia o sangue gelar. Quem são eles? Por que tudo isso está acontecendo agora?
E então, como se o universo estivesse conspirando para intensificar o caos, o homem do terno escuro que estava na porta começou a avançar. Tânia podia ver em sua expressão que ele era uma ameaça real. Ele ergueu uma arma, apontando para a multidão. Um grito ecoou pelas paredes do tribunal. "Não, afastem-se!" ele gritou, seus olhos fixos em Tânia. Naquele momento, o tempo parecia parar. O pânico tomou conta da sala. As pessoas começaram a gritar e a correr. O juiz tentava manter a ordem, mas a situação tinha saído de controle. Então, naquela confusão, Tânia viu algo que a deixou paralisada. A mulher ao lado do homem do terno havia tirado uma máscara, revelando seu rosto. Era uma mulher que Tânia reconhecia. Era uma antiga colega de trabalho. Alguém que pensava que estava apenas na plateia, mas que agora era uma participante ativa na trama. "Tânia, você precisa entender. As famílias não são o que parecem", ela gritou, sua voz cortando o caos. "Esse homem, ele é uma parte do plano. Ele trabalha para eles." As palavras dela chegaram como um golpe. O que estava acontecendo? Tânia olhou para sua mãe, que tinha se afastado, quase como se quisesse esconder a verdade de seus próprios olhos. Uma fogueira interna começou a arder dentro dela. "Quem sou eu, então?" Tânia gritou, desesperada. "Se todos esses laços familiares são meras ilusões, o que isso significa para mim?" Nesse instante, o homem nervoso pegou o braço de Tânia. "Precisamos sair. A verdade nunca foi apenas sobre você e o milionário. É sobre algo maior, algo que eles querem destruir antes que você saiba." E, então, um tiro disparou. O eco reverberou por toda a sala, e uma mulher na frente caiu no chão. O pânico transformou-se em um grito ensurdecedor. O coração de Tânia disparou. A mulher estava sangrando. "Não, não, não!" O milionário gritou, sua presença agora transformada em desespero total. Ele se jogou em direção à mulher, tentando ajudá-la. Mas ao mesmo tempo, o chão sob os pés de Tânia parecia ruir. O peso da revelação, da perda, da ameaça. "O que mais você esconde?" Tânia perguntou à sua mãe, a angústia transparecendo em cada sílaba. "Se você sabe algo que pode nos salvar." Mas antes que pudesse terminar, a mulher desesperada e ferida olhou nos olhos de Tânia. "Se você não correr agora, eles vão acabar com você também." E nesse momento, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma série de homens entrou na sala, com fardas e distintivos. Eram policiais. "Todos vocês estão presos", gritaram. E a sala estava em um caos total. Tânia olhou ao seu redor, atordoada. A quem poderia confiar? O que era real? Sua mãe, o milionário, aquele homem misterioso. Tudo começava a mesclar-se em um turbilhão de confusões. Ela queria gritar, mas tudo que saiu foi um sussurro. "Mãe, o que está acontecendo?" Enquanto todo mundo parecia perdido, uma única verdade surgiu em sua mente. A batalha estava apenas começando, e o que quer que fosse essa herança, agora ela tinha certeza de que poderia ser sua única esperança. Tânia sentiu seu coração disparar, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. A sala estava em tumulto, e a presença dos policiais parecia não trazer alívio, mas apenas mais confusão. "Nós precisamos sair daqui." O homem nervoso puxou Tânia, mas a visão de sua mãe, aquela figura que ela pensava ter perdido para sempre, a deixava paralisada. "Por que você não me disse? O que mais está acontecendo?" O desespero a consumia. Elas eram família, e ainda assim havia um abismo de segredos entre elas. "Agora não é a hora", a mãe respondeu, engolindo em seco. "Mas você precisa entender, Tânia." Ela indicou 1 milhão de olhares na sala. "Esse não é um jogo, e eles não vão parar por nada." O homem do terno escuro avançou, sua arma ainda tremendo. "Chega de conversa, precisamos prender essa mulher." Ele apontou para Tânia, e o coração dela disparou. Todos na sala estavam em frenesi, seguindo o ritmo de seus batimentos. Mas então, em meio a gritos e empurrões, Tânia ouviu um som distinto que cortou a agitação. Um estalo.
não como um tiro, mas como vidro quebrando. Tânia virou-se bruscamente e viu que uma janela se estilhaçava. As pessoas recuaram e, em um piscar de olhos, uma figura encapuzada pulou através da abertura, aterrissando com destreza no chão do tribunal. É ela! Gritou o homem nervoso. É a chave! É agora! A tensão na sala se tornou palpável. As pessoas se afastaram, formando um círculo em torno daquela figura misteriosa. Com movimentos ágeis, ela tirou o capuz, revelando um rosto que Tânia não acreditava estar vendo. Era sua irmã, uma figura do passado que ela nunca soube que tinha. Tânia, eu estou aqui para te ajudar. As palavras da irmã reverberaram dentro dela. Como assim? O que você está fazendo aqui? O choque foi tão intenso que ela mal conseguia processar. A sala que antes era um local de conflito, agora também carregava um novo elemento, uma nova vertente de alianças. Você não entende. A nossa família está em perigo. A irmã tomou a mão de Tânia e havia uma urgência desesperada em seus olhos. Eu descobri que nossa mãe não é quem você pensa. O que você sabe sobre ela, tudo está errado. Tânia ficou sem palavras. A ideia de que sua mãe, aquela mulher que havia amado e buscado toda a vida, estivesse envolvida em algo tão sinistro, a fazia sentir-se pequena, exposta. O que você quer dizer? O pacto é maior do que você imagina. Nossa mãe fez sacrifícios. Sacrifícios que garantiram a nossa proteção. Mas agora eles querem eliminar qualquer um que se coloque no caminho deles. Nesse momento, o homem do terno escuro a interrompeu com um grito. O que vocês estão tramando? Não é hora de segredos. Elas vão pagar. Ao dizer isso, ele se virou, apontando a arma para Tânia e sua irmã. Antes que ela pudesse reagir, algo a fez estremecer. Um tiro ressoou pela sala novamente. Mas não foi em direção a elas. Ao invés disso, atingiu o homem nervoso ao lado de Tânia. Ele caiu, e um silêncio se instalou, pesado como chumbo. A multidão se espalhou como fogo em palha seca. E em meio ao grito de desespero, Tânia finalmente compreendeu a verdade. A vida dela sempre havia sido um tabuleiro de xadrez. Precisamos ir, agora, sua irmã gritou, puxando-a para fora da confusão. Mas e a nossa mãe? O que mais você esconde? Tânia questionou, sem saber. Se poderia confiar naquela nova figura em sua vida. Enquanto corriam, as palavras da irmã ecoaram em sua mente. Ela não é quem você pensa. A verdadeira história está apenas começando. Tânia não queria acreditar, mas um nó apertou em seu estômago. O que mais nasceria daquele segredo? E qual seria o custo para descobrir? Com seu futuro agora em jogo, Tânia sentia que a corrida contra o tempo havia apenas começado. E a verdade que tanto buscava estava mais próxima, mas também mais perigosa do que jamais poderia imaginar. O destino se desenrolava ali mesmo, entre sombras e verdades ameaçadoras. E agora, tudo o que ela sabia sobre confiança e família estava prestes a ruir. Tânia sentia o coração disparar enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. A sala estava em tumulto, e a presença dos policiais parecia não trazer alívio, mas apenas mais confusão. Precisamos sair daqui. O homem nervoso puxou Tânia, mas a visão de sua mãe a deixava paralisada. Por que você não me disse? O que mais está acontecendo? O desespero a consumia. Elas eram família, e ainda assim havia um abismo de segredos entre elas. Agora não é a hora, a mãe respondeu, engolindo em seco. Mas você precisa entender, Tânia. Ela indicou 1 milhão de olhares na sala. Esse não é um jogo. Eles não vão parar por nada. O homem do terno escuro avançou, sua arma ainda tremendo. Chega de conversa. Precisamos prender essa mulher. Ele apontou para Tânia e o coração dela disparou. Todos na sala estavam em frenesi, seguindo o ritmo de seus batimentos. Então, em meio a gritos e empurrões, Tânia ouviu um som distinto que cortou a agitação. Um estalo. Não como um tiro,
mas como vidro quebrando. Ela virou-se bruscamente e viu que uma janela se estilhaçava. As pessoas recuaram, formando um círculo em torno daquela figura misteriosa que pulou através da abertura. É ela, gritou o homem nervoso. É a chave, é agora. A tensão na sala se tornou palpável. As pessoas se afastaram, criando espaço para aquela nova figura. Com movimentos ágeis, ela tirou o capuz, revelando um rosto que Tânia não acreditava estar vendo. Era sua irmã, uma figura que pensava ter perdido para sempre. Tânia, eu estou aqui para te ajudar. As palavras da irmã reverberaram dentro dela. Como assim? O que você está fazendo aqui? O choque foi tão intenso que ela mal conseguia processar. A sala se transformou, de conflito para esperança em minutos. Você não entende. A nossa família está em perigo. A irmã tomou a mão de Tânia com um olhar urgente. A nossa mãe não é quem você pensa. O que você sabe sobre ela? Tudo está errado. Uma onda de confusão tomou conta de Tânia. O quê? O que você quer dizer? Ela sentia o chão desmoronando sob seus pés. Mas antes que a irmã pudesse explicar mais, o homem do terno escuro gritou novamente. O que vocês estão tramando? Agora não é hora de segredos. Elas vão pagar. Num movimento rápido, ele puxou a arma, apontando para Tânia e sua irmã. A sala estava em camada intensa de tensão. O que mais estava escondido? O homem do terno escuro parecia carregar o peso de um segredo que transformaria tudo. A irmã de Tânia, com um olhar desesperado, tomou um passo à frente, tentando proteger Tânia. Para de apontar essa arma. Você não sabe o que está fazendo. E então, um grito cortou o ar. O homem nervoso ao lado de Tânia foi atingido no ombro. Ele caiu e um silêncio horrorizado invadiu a sala. As pessoas ficaram imóveis, paralisadas pelo medo. Não, não, não faça isso! Ecoava a voz do milionário, enquanto se jogava na direção do homem ferido. A adrenalina pulava nas veias de Tânia. Ela nunca imaginou que o tribunal pudesse se tornar um campo de batalha. Mas foi então que uma reviravolta chocante aconteceu. O homem que atacou o homem nervoso não era um simples agente do caos. Ele soltou uma risada fria e revelou um distintivo. Esse era o plano. Agora que você está aqui, Tânia, a verdadeira diversão começou. Uma onda de horror atravessou a sala. O que você quer dizer? Tânia gritou, sem entender. Você faz parte disso. A figura sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você ainda não percebeu? O que você pensou que era uma luta por justiça, na verdade, é apenas um jogo pelo poder. Ele se virou para o homem do terno escuro. Agora vamos encontrar a verdadeira herança. E quem sabe essa vez, você não nos decepciona, certo? Aquelas palavras, uma nova tensão se instalou. Era como se todos, uma vez mais, estivessem envolvidos em uma trama complexa. Tânia e sua irmã se entreolharam, confusas e apavoradas. O que estamos perdendo? E com isso, Tânia sentiu que as respostas estavam mais distantes do que nunca. Então, antes que pudesse processar tudo, ela ouviu um sussurro vindo da multidão. A herança não é só questão de dinheiro, é sobre vidas. O impacto das palavras pesou no ar. O verdadeiro passado da família de Tânia estava prestes a ser desenterrado. O dilema agora não era apenas sobre liberdade, mas sobre sobrevivência. O que mais estava por vir? O que a verdade poderia revelar? Tânia sentia seu coração disparar enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. A sala estava em tumulto e a presença dos policiais parecia não trazer alívio, mas apenas mais confusão. Precisamos sair daqui. O homem nervoso puxou Tânia, mas a visão de sua mãe a deixava paralisada. Por que você não me disse? O que mais está acontecendo? O desespero a consumia. Elas eram família. E ainda assim, havia um abismo de segredos entre elas. Agora não é a hora, a mãe respondeu, engolindo em seco. Mas você precisa entender, Tânia.
Ela indicou 1 milhão de olhares na sala. Esse não é um jogo. Eles não vão parar por nada. O homem do terno escuro avançou, sua arma ainda tremendo. Chega de conversa. Precisamos prender essa mulher. Ele apontou para Tânia e o coração dela disparou. Todos na sala estavam em frenesi, seguindo o ritmo de seus batimentos. Então, em meio a gritos e empurrões, Tânia ouviu um som distinto que cortou a agitação. Um estalo. Não como um tiro, mas como o vidro quebrando. Ela virou-se bruscamente e viu que uma janela se estilhaçava. As pessoas recuaram, formando um círculo em torno daquela figura misteriosa, que pulou através da abertura. É ela! Gritou o homem nervoso. É a chave! É agora! A tensão na sala se tornou palpável. As pessoas se afastaram, criando espaço para aquela nova figura. Com movimentos ágeis, ela tirou o capuz, revelando um rosto que Tânia não acreditava estar vendo. Era a sua irmã, uma figura que pensava ter perdido para sempre. Tânia, eu estou aqui para te ajudar. As palavras da irmã reverberaram dentro dela. Como assim? O que é que você está fazendo aqui? O choque foi tão intenso que ela mal conseguia processar. A sala se transformou, de conflito para esperança em minutos. Você não. Entende? A nossa família está em perigo. A irmã tomou a mão de Tânia, com um olhar urgente. A nossa mãe não é quem você pensa. O que você sabe sobre ela, tudo está errado. Uma onda de confusão tomou conta de Tânia. O quê? O que você quer dizer? Mas antes que a irmã pudesse explicar mais, o homem do terno escuro gritou novamente. E o que vocês estão tramando? Agora não é hora de segredos. Elas vão pagar. Num movimento rápido, ele puxou a arma, apontando para Tânia e sua irmã. A sala estava em camada intensa de tensão. O que mais estava escondido? O homem do terno escuro parecia carregar o peso de um segredo que transformaria tudo. A irmã de Tânia, com um olhar desesperado, tomou um passo à frente, tentando proteger Tânia. Para de apontar essa arma. Você não sabe o que está fazendo. E então, um grito cortou o ar. O homem nervoso ao lado de Tânia foi atingido no ombro. Ele caiu, e um silêncio horrorizado invadiu a sala. Não, não, não faça isso! Ecoava a voz do milionário, enquanto se jogava na direção do homem ferido. A adrenalina pulava nas veias de Tânia. Ela nunca imaginou que o tribunal pudesse se tornar um campo de batalha. Mas foi então que uma reviravolta chocante aconteceu. O homem que atacou o homem nervoso não era um simples agente do caos. Ele soltou uma risada fria e revelou um distintivo. Esse era o plano. Agora que você está aqui, Tânia, a verdadeira diversão começou. Uma onda de horror atravessou a sala. O que você quer dizer? Tânia gritou, sem entender. Você faz parte disso? Você ainda não percebeu? O que você pensou que era uma luta por justiça, na verdade, é apenas um jogo pelo poder. Ele se virou para o homem do terno escuro. Agora vamos encontrar a verdadeira herança. E quem sabe dessa vez você não nos decepciona. Certo? Aquelas palavras, uma nova tensão se instalou. Era como se todos, uma vez mais, estivessem envolvidos em uma trama complexa. Tânia e sua irmã se entreolharam, confusas e apavoradas. O que estamos perdendo? E com isso, Tânia sentiu que as respostas estavam mais distantes do que nunca. O homem nervoso começou a se levantar, ainda ferido, mas com um olhar determinado. Ele olhou para Tânia e sua irmã e então revelou: a herança que vocês buscavam, que todos queriam, não era um legado de riqueza. Era sobre o controle, o poder escondido que todos almejam. É sobre um segredo que não deve ser revelado. De repente, um novo rosto entrou na sala. Uma mulher de olhos penetrantes, com uma expressão que trazia uma mistura de dor e poder. Quando ela se aproximou, Tânia sentiu um frio na espinha. Era uma mulher que parecia ter saído de um pesadelo, mas quando parou diante dela, Tânia teve certeza de que poderia conhecê-la de algum lugar. Você é tudo o que eles temem.
você é o elo que poderá rasgar toda a cortina de mentiras. A mulher disse, sua voz grave ecoando na sala. Você está prestes a descobrir que tudo o que você pensou saber sobre sua família é apenas a superfície de uma verdade profunda e devastadora. O caos se tornava uma tempestade. Tânia olhou para sua mãe, agora pálida e em choque. Mãe, quem é essa mulher? O coração dela disparou, enquanto o ar parecia pesado. A sala estava repleta de pessoas cuja lealdade mudava a cada respiração. Mas antes que qualquer palavra pudesse ser trocada, uma explosão ensurdecedora irrompeu do teto, fazendo pedaços de gesso e madeira voarem por toda parte. Tânia caiu ao chão, a confusão e o terror atingindo um novo bico. O que estava acontecendo? O que mais poderia ser revelado naquele tribunal infernal? Enquanto a fumaça começava a se dissipar, algo além da compreensão de Tânia estava se formando. Alguém ou algo estava determinado a garantir que a verdade nunca fosse revelada. E enquanto ela se levantava, com sua irmã e sua mãe ao seu lado, uma pequena parte dela sabia que a luta estava apenas começando. O destino tinha um jeito cruel de brincar com a vida dela, e a verdadeira batalha pela verdade e sobrevivência estava prestes a estourar. O som da explosão ainda ecoava na sala, quando Tânia se levantou do chão, com o coração acelerado. O caos tinha tomado conta e a fumaça subia, dificultando a visão. O cheiro de pólvora e algo queimado preenchia o ar, misturado ao grito de pessoas desesperadas. Mas no meio daquele tumulto, uma verdade assustadora estava prestes a surgir. A figura encapuzada, agora desmascarada como sua irmã, olhou para Tânia com um misto de alívio e terror. Tânia, você não tem ideia do que está em jogo. A nossa mãe, ela não pode saber que eu estou aqui. Isso coloca todos nós em perigo. Mas antes que pudesse explicar mais, o homem do terno escuro fez um movimento rápido e Tânia sentiu um arrepio na espinha. Cale-se, você não tem que se preocupar com ela. O que queremos é outra coisa. Ele gritou, o desespero tintado de raiva. E então, em um movimento repentino, ele apontou a arma não para Tânia, mas para sua mãe. Ela pode ser a chave, mas você precisa de um exemplo, Tânia. A bala disparou como um trovão. O mundo de Tânia desabou em câmera lenta. O olhar de sua mãe se transformou em horror puro. E o barulho da arma ecoou como um eco de um pesadelo profundo. Tânia não pôde acreditar no que estava vendo. A cena à sua frente era um turbilhão de cores, sons e emoções cruéis. Uma colagem surreal em que sua vida, tudo o que ela entendia, estava se desfazendo. Ela viu o corpo da mãe cair, a vida escorrendo lentamente, um fio vermelho que se misturava ao chão. Não! Tânia gritou, mas sua voz era apenas um sussurro sufocado. O peso da tragédia, da culpa, a esmagou. Sua irmã tentou puxá-la para longe, mas Tânia estava paralisada, presa em um momento que parecia não ter fim. Por que você fez isso? Ela questionou, a voz tremendo, repleta de dor. O homem do terno escuro virou-se, um sorriso sombrio no rosto. Porque sua mãe nunca contou a verdade, e agora você precisa entender. A herança que vocês pensavam ser, não. É o que parece. A sala estava em desespero, as pessoas gritando e correndo para a saída, mas Tânia estava envolta em um manto de choque. Sua irmã olhou para ela, olhos cheios de lágrimas. Precisamos ir, agora. Mas havia algo no olhar da irmã que Tânia não compreendia. Era um medo que não deveria ter, uma reserva. Algo profundo e sinistro estava pairando entre elas, e Tânia percebeu que havia muito mais em jogo do que nunca poderia imaginar. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, Tânia se virou para o homem que havia disparado. O que você quer dizer com não é o que parece? Sua voz subiu, misturando-se ao tumulto. Ele deu uma risada baixa.
Uma risada que ecoou como um eco através de um desfiladeiro. Você vai descobrir logo, Tânia. A verdadeira natureza da sua família é o que os mantém vivos, e eu vou garantir que você descubra, uma maneira ou outra. Tânia começou a se mover, seu corpo recuperando a energia. Ela sabia que precisava agir, precisava lutar, mas algo dentro de si também estava mudando. O que a irmã havia dito sobre sua mãe não ser quem parecia ressoava em sua mente. Isso a deixava inquieta. Ela não sabia em quem confiar mais. As palavras da irmã ficaram suspensas no ar. A verdade pode ser mais devastadora do que qualquer mentira. E nesse momento decisivo, um último grito cortou a sala. Ela não é a única que precisa saber. Uma voz familiar ecoou. Era a mulher de olhos penetrantes que havia entrado antes do caos. A herança é um segredo que perturba nosso legado desde o início. Sua presença era como um vendaval, mas havia um brilho de determinação nos olhos dela. A fumaça começava a clarear, mas a verdade ainda estava se formando, como uma tempestade prestes a estourar. Tânia sentia sua vida mudando. O que mais estaria escondido nos recantos sombrios daquela história familiar? E mais importante, quem poderia realmente confiar? Com a perda da mãe pesando sobre seus ombros, a necessidade de respostas se tornava urgente. E assim, a busca pela verdade estava apenas começando-nas, mas o custo seria insustentável. Tânia olhou em volta, o terror ainda impregnado no ar. Sua mãe estava caída, e o tempo parecia ter parado. A fumaça preenchia a sala, misturando-se ao grito de desespero que ecoava em sua mente. Sua irmã estava ali, apertando sua mão, e a mulher misteriosa parecia ter surgido do nada. Mas o que significava tudo aquilo? Precisamos fazer algo, Tânia gritou, tentando manter a voz firme, mesmo com o coração batendo descompassado. Ela olhou para a irmã, cujos olhos estavam cheios de medo e determinação. Seja lá o que estiver acontecendo, não podemos ficar paradas. A figura encapuzada, agora revelada como sua irmã, assentiu. Você não sabe do que eles são capazes, Tânia. É por isso que a nossa mãe não poderia saber que eu estou aqui. O homem do terno escuro estava se aproximando, e a tensão aumentava a cada passo. Se não se afastarem, eu não vou hesitar em acabar com tudo isso. Ele gritou, e a sala esteve prestes a explodir em pânico novamente. Mas naquele momento, a mulher de olhos penetrantes se destacou na fumaça. A herança não se trata apenas de dinheiro, é sobre o legado que estamos prestes a revelar. Essa luta não precisa terminar em tragédia. Sua voz era como um farol em meio à escuridão. Com um leve gesto, ela apontou para o homem do terno. Ele é um peão, uma marionete de forças maiores. E você, Tânia? Você precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Tânia sentiu uma onda de confiança a invadir, mesmo diante do abismo de desespero que se apresentava. Então me diga, como posso ajudar? Como posso acabar com isso de uma vez por todas? Corra, Tânia, gritou sua irmã. Ele não vai esperar por respostas. Você tem que ir agora. E assim, elas se voltaram, correndo juntas em direção à saída, sem olhar para trás. As portas do tribunal estavam abertas, e o que antes era um santuário da verdade, agora se tornava um campo cheio de sombras, gritos e fumaça. A liberdade estava ao alcance, mas um eco de advertência a seguia. As vozes da multidão se misturaram em pânico, mas no instante em que cruzaram o limite, Tânia olhou para trás, para o lugar onde tudo começou. O homem do terno estava prestes a disparar novamente, mas as sirenes da polícia começaram a soar, e ele hesitou. Você não pode fugir. A verdade sempre vem à luz, ele gritou. Mas Tânia tornou a olhar para frente, determinada. Ela precisava encontrar resposta, não apenas para a herança, mas para a própria vida das duas. Deixa isso para eles agora, Tânia respondeu, seu coração pulsando mais forte. Nós temos nossa própria história. E assim, enquanto se afastavam,
As lembranças tumultuadas ficaram para trás, mas a certeza do que ainda estava por vir se instalou. Mal sabiam que a busca pela verdade a levaria ainda mais longe do que podiam imaginar. Cada passo revelando uma nova camada daquela realidade complexa. O conhecimento da herança, os segredos de família e o legado de dor e luta pela sobrevivência estavam todos interligados. Agora, elas eram mais do que nunca um só. Tânia sentiu um nó na garganta, mas também uma esperança crescendo. Era um destino sombrio, mas um caminho a seguir. E enquanto suas mãos se entrelaçavam, ela percebeu que nenhuma verdade revelada ou sussurro no escuro poderia a desviar de seu propósito. Vamos descobrir a verdade juntas, disse Tânia, e ao olharem uma para a outra, uma nova determinação as uniu. Mas, enquanto caminhavam para fora, olhares conhecidos a seguiram. Pedras de um quebra-cabeça que ainda não se resolvera. A luta pela verdade estava apenas começando. E as sombras do passado estavam prestes a se revelar de maneira que nem Tânia, nem sua irmã poderiam prever. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho intrigante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Só os verdadeiros fãs entendem a importância disso.